Minhas amigas, meus amigos, os leitores que fazem a gentileza de acompanhar-me nessas divagações periódicas do Quincas Blog sabem que por aqui tratamos de tudo um pouco. E que na área esportiva, por exemplo, já antes havia escrito que, aspas, não porque eu fosse assim tão intimamente ligado ao futebol brasileiro e seus bastidores, mas porque creio já ter vivido bastante, acabei colecionando algumas historinhas pessoais nessa área que gostaria de compartilhar por capítulos com meus parcos, porém fiéis leitores deste Quincas Blog. Algumas passagens, por exemplo, envolvendo encontros e certo convívio com figuras como Didi, Nilton Santos, Pelé, Zico, além de experiências muito ricas como espectador da Copa de 70 no México e mais tarde designado pelo Itamaraty como responsável pela organização e direção da Casa do Brasil em Guadalajara na Copa, também no México, de 1986. Pois muito bem, o craque hoje da nossa lista não é bem apenas um grande craque, mas o craque, o maior de todos os tempos, um maior concurso absoluto, uma unanimidade mundial. O atleta do século, o campeão mundial aos 17 anos, o tricampeão, o maior artilheiro da história, 1.281 gols em 1.363 jogos. A marca mais difundida que Coca-Cola, a lenda viva que um dia provocou, com sua simples presença, a suspensão temporária de uma guerra na África. A personalidade afagada por papas, reis, rainhas e chefes de Estado. O brasileiro mais aclamado em todo o mundo e em todos os tempos. O ídolo de sucessivas gerações nos quatro cantos da terra. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. As historinhas de meus contatos com ele são várias. Algumas remontando aos anos 60, por exemplo, por ocasião de um almoço no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, oferecido pelo ministro de Estado de então, Magalhães Pinto, aos campeões mundiais de 1962 na Suécia. Outras, bem mais tarde, de quando ele, como membro da comitiva oficial da visita do presidente da República, José Sarney, a Washington, roubou literalmente a cena nos contatos com o público e a mídia, provocando até um certo constrangimento nos altos escalões tupiniquins. Outras vezes, enfim, quando ele ocupava o cargo de ministro dos esportes no governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 98. Mas a historinha de maior interesse, ao menos para mim, é a que lhes passo a narrar agora. Com Pelé na África. O tal da contextualização. Estou me dando conta de que não é nada fácil contar casos neste país, uma vez que a vida por aqui corre em velocidade vertiginosa, transformando ontem quase em século passado. Por outro lado, dá para imaginar que em 1970, ano da Copa do México, nós éramos 90 milhões em ação, salve a seleção, né? E agora, 50 anos depois, já chegamos aos 212 milhões de habitantes. Ou seja, mais de 60% dos brasileiros não eram nascidos naquele momento em que Pelé e o Brasil ganhavam sua terceira Copa no México. Assim, fica difícil falar de um tempo e de um país em que a grande maioria de meus raros e queridos leitores não tinha sequer chegado a este mundo sem ter que fazer antes aquilo que hoje se chama de contextualização. Mas vamos lá. Estamos na segunda metade da década de 70, em pleno governo militar. Presidente Geisel, 74 e 79. Quando, removido de Genebra para Brasília, fui cedido ao Itamaraty para chefiar a assessoria do Conselho Nacional do Comércio Exterior, CONSEX, presidido pelo ministro da Indústria e Comércio, o saudoso Severo Gomes. Essa foi a época do nascimento e multiplicação das famosas trading companies, criadas na linha do tradicional modelo japonês,
para operar na área do comércio exterior do país. Eram empresas, sobretudo do setor privado, aliás, em licença do Itamaraty para trato de interesses particulares, parênteses, cheguei a ser em 81, 82, diretor superintendente de uma delas, a Comexport, ainda hoje atuante. Pouco mais tarde, essas empresas privadas passaram a ter que disputar a concorrência de dois gigantes do setor público, a Cobec, do Banco do Brasil, e a agressiva Interbras, instituída pela Petrobras em 1976 e dotada de grande poder de barganha, em vista da imensa quantidade de petróleo importada pelo Brasil. A empresa dispunha de escritórios no país e no exterior, estrategicamente localizados, além de operar nas grandes bolsas internacionais de commodities em Londres, Nova York e Chicago. Ataque ao mercado nigeriano. Expedição a Lagos. Como a Nigéria na época se destacava cada vez mais como grande produtor e exportador de óleo, a Interbras decidiu elaborar um plano ambicioso de colocação de uma variada linha de produtos eletrodomésticos brasileiros, especialmente fabricados para o mercado nigeriano, com a marca e o slogan exclusivos de Tama, Good for the Tropics. Para o lançamento de uma imensa campanha publicitária local, a Interbras fretou um Boeing 707 da Varig e contratou a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro para uma partida em Lagos contra a seleção da Nigéria. Mas a grande jogada foi naturalmente a presença na comitiva do Relações Públicas da empresa, um certo senhor Edson Arantes do Nascimento, para animar a festa. E, por uma sorte que até hoje agradeço aos céus, resolveram convidar-me também para integrar a delegação, representando, no caso, o Conselho Nacional do Comércio Exterior. Pois aqui começa a nossa historinha, uma vez concluída a tal da contextualização. Durante o voo Rio-Lagos, meu Deus, até a capital da Nigéria já mudou para Abuja, a Brasília de lá, construída a partir daquela época. Bati longos papos com Sua Majestade nesse trajeto do Brasil a Lagos, mas o que de fato me impressionou foi a cena indescritível da chegada. Não é difícil imaginar o que representava e representa ainda hoje uma visita do rei Pelé a qualquer país africano, mas o que eu vi e vivi naquele dia foi algo que ficou muito além de qualquer imaginação. Só me lembro que, ao desligar os motores, o avião estava cercado por um mar incalculável de possessos que haviam invadido a pista e praticamente impediam o desembarque. Confesso que temi pela minha vida ao começar a descer a escada do avião. E asseguro que até hoje não sei como, levado de roldão, fui parar no interior de uma Kombi estacionada nas imediações. O nosso embaixador em Lagos, meu falecido amigo Geraldo Heráclito de Lima, já dentro de um salão apinhado do aeroporto, suave em bicas, ao tentar explicar aos jornalistas presentes o objetivo principal da visita, ou seja, os excelentes eletrodomésticos brasileiros, criados especialmente para nossos irmãos nigerianos. Mas quem lhe dava ouvidos? É óbvio que só queriam saber de ver, ouvir e tocar. Se possível, apalpar o rei Pelé, o qual, a essas alturas, seguia impávido, simpático, tranquilo, nada impressionado com todo aquele fuzuê, acostumado, desde os 20 anos, a ser objeto e vítima, diria eu, não ele, de semelhantes homenagens. Os trâmites na imigração foram igualmente contaminados pelo ambiente festivo e confuso, mas as coisas se complicaram no momento em que alguém da nossa delegação resolveu abrir uma bolsa e distribuir umas 3 ou 4 camisetas da seleção Canarinho, com o número 10 às costas, a funcionários que nos atendiam. Foi um Deus nos acuda. Em poucos minutos, a sala ficou lotada de funcionários que disputavam a tapa, sim, a tapa, pedaços de camisetas rasgadas do vale-tudo que ali se armou.
E diga-se que cenas como essas repetiram-se ao longo de toda a semana que passamos em Lagos, já que uma enorme provisão dessas camisetas fazia parte do baú de bondades da campanha publicitária da Interbras. Fomos hospedados num hotel novinho em Folha, recém-inaugurado, com boas instalações. Mas, no dia seguinte, as torneiras estavam secas. E lá íamos nós, Sua Majestade inclusive, e sempre de bom humor, com seus terninhos brancos, azul claro, recortados com esmero, ao distante hotel onde se hospedava a equipe do Fluminense para tomar uma ducha emprestada pelos tricolores. Um tete-a-tete com o rei. No terceiro ou quarto dia de nossa estada de uma semana, tive a oportunidade de conversar sós com Pelé por mais de hora no trajeto do hotel à casa de um ricaço local, um potentado, um destacado chefe, como eles dizem, e que se associara à Interbras nesse projeto dos eletrodomésticos. A distância era grande, é verdade, mas quem não conheceu o tráfego de Lagos naqueles tempos não viu nada. Bom, pior, talvez só o de Teherã, que era igualmente um horror. Aliás, isso é um capítulo à parte. Para se ir do centro da cidade ao aeroporto, podia-se gastar, como me disse certa vez um empresário brasileiro que vivia por lá, de 2 a 4 horas. Enfim, quem diria, tal qual São Paulo nos dias de hoje. Mas voltemos ao papo com o rei para dizer que, a partir de então, passei a conhecê-lo muito melhor. Foi uma conversa tranquila, descontraída, sem falar de futebol, a não ser quando me confidenciou que, por insistência de Rose, sua mulher, acabará indo para os Estados Unidos jogar no Cosmos, após haver encerrado a carreira, mas alegando que ao final de 2 ou 3 anos voltaria ao Brasil. E que agora ele queria retornar e ela não, o que gerava um conflito de difícil conciliação. Sabe-se que a separação do casal veio logo depois. Chegamos bem atrasados à casa do anfitrião. Uma mansão enorme, repleta de convidados que ocupavam os salões e pequenas mesas no jardim. Era, digamos, um jantar dançante, como se dizia então, com vários casais já ocupando o salão de baile. Todos, naturalmente, ansiosos à espera do convidado principal, que chegou, cumprimentou efusivamente os donos da casa, fez logo o seu prato e eu o meu, e fomos jantar no jardim. Mas quem disse que Pelé consegue comer sossegado diante de um amontoado de estranhos, e ainda mais na África? Eu já estava exausto de vê-lo interromper a cada garfada para atender a mais um pedido de autógrafo. E sempre sorridente, amável com cada um, como se fosse o único. Pouco depois, levantou-se dizendo que iria convidar a dona da festa para dançar. E bailou por um bom tempo com a volumosa matrona, sob o olhar admirativo da plateia que se juntara no salão para assistir ao espetáculo. A foto que ilustra essa passagem, bastante ruinzinha por sinal, foi feita naquela noite e reúne alguns dos convidados ao jantar, inclusive o presidente da Interbras, que aparece entre mim e o anfitrião. O esperado jogo. O jogo do Fluminense contra a Nigéria estava marcado para quarta-feira à tarde, se não me engano. Na véspera, conversando sobre o assunto no hall do hotel, o presidente da Interbras, Carlos Santana, deu uma de João sem braço, saindo-se com essa. Você vai jogar um pouco, não é, Pelé? Não, você deve estar brincando. Eu não estou em condições físicas nem para entrar em campo. Há muito tempo que deixei de treinar. Eu não estou preparado. Não, meu cara, é muito importante que você jogue. Nem que seja por alguns minutos. Tá bem, admitiu ele, ao cabo de muita insistência. Mas nesse caso, para que time eu jogo? Para o Fluminense, é claro, disseram todos na roda. E foi então que eu, ouvindo todo esse diálogo, tive o feliz rompante de dizer alto e bom som: gente, vocês vão me desculpar, mas se viemos aqui para vender produto brasileiro, é evidente que Pelé só pode jogar pela seleção da Nigéria.
E acho que precisamos ensaiar bem essa entrada de Pelé. Proponho que ele entre em campo só depois da entrada das duas equipes, vestindo sua camiseta da seleção brasileira, vá até o círculo central e então tire a camiseta, deixando ver a da Nigéria, que estará por baixo. Modéstia às favas, acho que foi uma das ideias mais luminosas que já tive. Eu, que sou tão parco delas, pois o sucesso dessa encenação no jogo do dia seguinte foi simplesmente retumbante. O estádio mais que superlotado, uma multidão ululante e irrequieta, quase selvagem, que tentava invadir até a tribuna de honra onde estávamos, calou-se de repente ao assistir à entrada solitária de Sua Majestade em campo, para, em seguida, explodir delirante ao perceber que ele vestia, por baixo de sua amarelinha, a camiseta da seleção da Nigéria. Depois, em mais uma demonstração de boa vontade, ou de fome de bola, sei lá, jogou por cerca de 40 minutos do primeiro tempo, sem dar grandes piques, é claro, mas distribuindo passes magistrais. Agora, aqui entre nós, hein? Essa, a extinta Interbras, ficou me devendo para sempre. Última historinha. O embaixador do Brasil ofereceu, então, um concorrido coquetel à delegação da Interbras, convidando autoridades de alto escalão do governo e do setor privado do país. Às 19 horas em ponto, lá estava o nosso craque, pronto para enfrentar mais algumas horas de assédio, de marcação cerrada por parte de uma plateia de admiradores. A cada minuto, um autógrafo, seguido de uma conversinha ligeira. Lá pelas 9h30, cansei-me de ficar de pé e fui sentar-me um pouco no escritório do embaixador, onde já se encontravam umas 2 ou 3 pessoas da comitiva, entre elas um assessor particular de Pelé que o acompanhava há anos. Ao comentar com ele a paciência infinita do nosso craque, que já estava há mais de 2 horas atendendo aos fãs nigerianos, respondeu-me que era sempre assim, e que enquanto houvesse algum convidado solicitando sua atenção, ele não se retiraria. Chapoa. Mas eis que a recepção já no ocaso, presentes apenas alguns retardatários, o embaixador Geraldo Heráclito recebe um telefonema inesperado. Era o presidente de Serra Leoa, que se encontrava em Lagos para uma reunião de cúpula da União Africana e que convidava a ele, embaixador do Brasil, e ao Pelé para uma conversa particular em seu hotel naquele momento. Bom, noblesse oblige, e lá foram os dois para esse encontro surpresa com o chefe de Estado às 11 horas da noite. Ao votarem, satisfizeram nossa curiosidade. O presidente de Serra Leoa fazia absoluta questão de que Pelé o acompanhasse no dia seguinte para uma breve visita ao seu país. Mas Pelé, explicando que se encontrava em Lagos a trabalho, cumprindo missão de uma empresa estatal brasileira que o havia contratado, polidamente declinou do honroso convite e despediram-se numa boa. Este é, portanto, o cidadão Edson Arantes do Nascimento, alter ego do maior craque da história do futebol, que tive o prazer e o privilégio de conhecer, e que, decorridos tantos anos, continua a receber toda sorte de homenagem por onde passa, e que faz e fez sempre por merecê-las. Epílogo surpreendente e frustrante. E para não deixar inconclusa a aventura da Interbras no mercado nigeriano, caberia acrescentar que, imediatamente depois de toda essa incrível epopeia comercial, envolvendo até a criação de uma linha de produtos e de uma marca exclusiva, o governo da Nigéria, que a despeito de todo o petróleo disponível já não andava lá muito bem das pernas, decidiu simplesmente voltar atrás e cancelar a compra desses produtos brasileiros good for the tropics. Fazer o quê, né? Até a próxima.